Hoje eu quero explicar para vocês dois conceitos simples sobre tributação e porte de empresa. A gente ouve muita confusão, principalmente dos pequenos empresários, sobre opção tributária e porte de sua empresa. A gente ouve sempre algum empresário dizendo assim, eu sou EPP, eu sou ME, confundindo isso com a questão de estar no simples, ou no lucro presumido ou no lucro real. Então, eu fiz aqui duas tabelas bem rápidas para conceituar para vocês a questão da tributação, que eu vou explicar primeiro, e depois a questão da conceituação de porte de empresa. Na tributação básica, assim, conceitualmente, de uma forma bem rápida e simplista, a gente tem três opções tributárias. Então, quando você abre uma empresa, você pode fazer três opções tributárias. Você pode optar pelo simples, você pode optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Cada uma dessas opções tem regras específicas. Ou seja, para você optar pelo simples, você precisa ter as características necessárias que a lei determina, que a lei obriga que você tenha. Você tem premissas básicas no simples que você tem que atender, senão você não pode optar pelo simples. Então, para cada uma dessas opções, a gente tem que fazer uma pequena verificação da empresa e das condições da empresa, da atividade, de outros fatores para ver se ela pode optar pelo simples. Depois a gente tem o lucro presumido, que ela é uma opção mais generalizada, mais genérica, e depois lucro real também, que tem algumas características que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, explicando aqui a opção tributária, basicamente o que a gente tem no simples, você tem um limite de faturamento de atualmente é de 4 milhões e 800, esse limite eventualmente pode ser mudado, pela legislação. Então, as empresas que faturam por ano, durante o ano calendário, até 4 milhões e 800, e desde que estejam dentro das regras do simples, eles podem optar pelo simples. E o que significa optar pelo simples? Optar pelo simples significa que você vai ter uma tributação compilada, ou seja, quando você recolhe o imposto do simples, você vai ter que enquadrar a tua empresa na tabela determinada, de acordo com a tua atividade, e você vai pegar e pagar um imposto, uma alíquota sobre o faturamento que compõe todos os impostos, com algumas exceções. Cada tabela tem algumas pequenas exceções, tem características que você tem que enquadrar a empresa. Então, aí é importante consultar o teu negócio com o teu contador para ver corretamente qual que é o enquadramento que você está dando para o teu negócio. Então, quando você paga o imposto do Simples, você paga simplesmente uma guia federal, onde você recolhe o Simples através das tabelas que foram definidas para o teu negócio, e aí você eventualmente não teria ICMS ou ISS. Lembrando que ICMS, quando você tem mercadorias, quando você negocia mercadorias, e ISS quando você tem serviços. Então, assim, lembrando que o limite do Simples é 4 milhões e 800, porém, na regra atual, na regra nova, quando você ultrapassa 3 milhões e 600 por ano de faturamento, o acumulado do ano no faturamento, você passa a ter que calcular o ICMS e o ISS, caso você tenha, fora da tabela. Então, voltando para explicar, para ficar bem claro. O limite você pode ficar no Simples, a empresa pode continuar no Simples, pagando o imposto simplificado, desde que você tenha faturamento até 4 milhões e 800 no ano acumulado. Porém, quando você ultrapassa, nesse faturamento acumulado, o limite de 3 milhões e 600, o ICMS e o ISS eles têm que ser calculados fora da tabela do Simples. Essa é a nova regra. Não ficou muito simples, mas é a regra atual, é a regra que a gente tem hoje para a opção do Simples. Então, resumindo, Simples você paga até o limite de 4.800, você paga um imposto simplificado, não paga ICMS e ISS, porque ela já está embutida na alíquota do Simples, desde que você não ultrapasse 3 milhões e 600. Ultrapassou 3 milhões e 600, você vai pagar o Simples e mais o cálculo de ICMS e ISS. E o previdenciário está embutido dentro do Simples. O que é o previdenciário? Impostos sobre folha de pagamento. Eles estão todos embutidos dentro da alíquota do Simples. No lucro presumido, você faz uma presunção de lucro. Então, quando a sua empresa faz opção pelo lucro presumido, ele tem um limite de até 78 milhões de reais por ano para se manter no lucro presumido. Então, você pode optar, se a sua empresa fatura até 4 milhões e 800, você pode optar em estar no simples ou estar no lucro presumido, ou até ir para o real. Isso é uma opção.
Como é que você faz essa opção? Essa opção você deve fazer calculando qual é a melhor tributação que a tua empresa tem. Então, você tem que sentar com o teu contador e discutir os teus números, o teu balanço e fazer análise de qual é a melhor opção tributária para a tua empresa. Se é simples, se é lucro presumido ou lucro real. O simples tem muitas vantagens. Geralmente, quem pode estar no simples se mantém no simples porque tem uma carga reduzida de impostos, ok? Porém, é importante fazer conta para ter certeza disso. Qual que é a melhor opção tributária para a tua empresa? Aquela que você vai pagar menos impostos, aquela que você vai ter menor incidência tributária, ok? Então, assim, passou de 4.800.000, obrigatoriamente você tem que sair do simples, você não pode continuar mais no simples, você tem que ir para o lucro presumido ou para o lucro real, você tem que fazer a tua escolha. O lucro presumido, o que você tem sobre o lucro presumido? O lucro presumido, você tem imposto de renda, contribuição social, e aí dependendo do caso da tua empresa, você pode ter ICMS, ISS, e vai ter também INSS e Fundo de Garantia. O que é o INSS e o Fundo de Garantia? São impostos calculados sobre folha de pagamento, mais uma vez. No lucro presumido, como o próprio nome diz, a gente está falando de presunção. O que significa presunção? A gente vai presumir quanto a tua atividade vai ter de lucro. Então, através da lei, na lei tem a definição de como se faz essa presunção. Então, você tem lucro presumido, ou seja, de acordo com a atividade, a legislação determina qual é a presunção que você tem de lucro. E aí ela tributa em cima dessa presunção, ou seja, ela, de acordo com a tua atividade, você classifica ela dentro de uma tabela também e define se a tua margem de lucro vai ser de 32%, de 16% ou de 8%. Dependendo da atividade, é 32%, 16% ou 8%. Então, de acordo com a tua atividade, esse lucro é presumido, independente se você teve o lucro ou não, se o lucro for maior ou for menor, a presunção é definida. Em cima dessa presunção, você calcula o imposto em cima do teu faturamento. Então, ou seja, o lucro já está presumido, ou seja, foi presumido que você vai ter aquele lucro e já se calcula o imposto de renda e contribuição. O imposto de renda e a contribuição social, ela é calculada sobre, no caso do lucro presumido, como já houve a presunção, ela é calculada em cima do faturamento. Então você tem uma alíquota de acordo com o teu enquadramento, onde você vai calcular o imposto de renda e contribuição social. E o ICMS e o ISS, você vai calcular caso você tenha, né, no estadual aqui você tenha vendas de mercadorias e alguns serviços, como energia elétrica, essas coisas, ou se você tem prestação de serviço, você vai calcular o ISS. E aqui a gente tem dois outros impostos, que é o PIS e a COFINS, no federal, ok? O PIS 0,65% sobre o faturamento e COFINS 3% sobre o faturamento. Então, optou pelo lucro presumido, você vai calcular imposto de renda e contribuição social de forma presumida, né? E vai calcular, e aí aplica sobre o faturamento, e vai calcular mais PIS e COFINS de 0,65% de PIS e COFINS também sobre o faturamento. E aí você calcula ICMS, débito e crédito de ICMS, né? Não cumulativo, e ISS também sobre o faturamento, de acordo com a tabela da cidade que você estiver prestando o serviço. E aí você tem INSS sobre folha de pagamento e mais fundo de garantia. Essa é a opção do lucro presumido. Aí a gente vai para o lucro real. Lucro real, as empresas que ultrapassaram o limite de 78 milhões de faturamento por ano, elas estão obrigadas a ir para o lucro real. As que ultrapassaram 78 milhões estão obrigadas a ir para o lucro real, mas nada impede você de faturar menos que isso e optar pelo lucro real. Você pode também. Aliás, você pode optar pelo lucro real mesmo faturando abaixo dos 4.800. Precisa fazer conta para ver se é melhor estar no simples, se é melhor estar no lucro presumido ou no lucro real. E por que essa conta ela pode variar? Porque você tem questões de incidência de previdência. Então, se você tem bastante funcionário, geralmente estar no simples é melhor porque você já está embutido os impostos previdenciários. Às vezes você pega empresas de serviço que estão faturando um valor alto, mas não tem muitos funcionários, às vezes é melhor estar ou no presumido ou no real. Então tem que fazer conta e tem que avaliar isso com bastante critério nas contas. Então, indo para o lucro real, a gente tem lucro real acima de 78 milhões, é obrigatório, você tem que calcular os impostos através do lucro real, e aí você vai calcular imposto de renda e contribuição social sobre o lucro efetivo. Ou seja, você vai fechar balancetes, geralmente a gente faz isso trimestralmente, você fecha o balancete, apura o resultado e calcula o imposto de renda e contribuição social. E o PIS e a COFINS aqui, eles são chamados de não cumulativos.
Então, o PIS a gente tem 1,65 e a COFINS 7,60. Então, o que é PIS e COFINS não cumulativo? No lucro real, em vez de você pegar o PIS e o COFINS e simplesmente aplicar esse percentual sobre o faturamento, você vai pegar e vai obter créditos de PIS e COFINS. Então, igual a gente faz o cálculo do ICMS, você vai tomar todos os créditos de PIS e COFINS, mais uma vez, a legislação determina o que você pode, de acordo com a tua atividade, tomar de crédito. Você toma crédito de PIS e COFINS e calcula sobre a diferença. Então, você vai aplicar o PIS e a COFINS sobre a diferença do que você teve de crédito com o que você teve de débito no faturamento, apura isso e calcula PIS e COFINS não cumulativo. Imposto de renda e contribuição social, você vai aplicar sobre o lucro efetivo que houve, ok? E aqui você tem ainda nas duas situações, tanto do presumido como do real, você tem um outro imposto chamado adicional. Adicional de R, tá? Não vamos esquecer do adicional aqui. No adicional, todas as empresas que têm lucro superior a 60 mil reais no trimestre, ou seja, acima de 20 mil reais de lucro, você tem um adicional de 10% no imposto de renda. Você adiciona mais 10% acima dos 60 mil no trimestre como imposto de renda. Então, federal, no simples, você aplica a tabela, né, tem a alíquota sobre faturamento, lucro presumido aplica também o imposto já sobre a presunção sobre faturamento, ultrapassando 60 mil você tem adicional, PIS e COFINS sobre faturamento. Em lucro real, você aplica imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, ultrapassou o lucro adicional de imposto de renda, PIS e COFINS não cumulativo, 1,65, 7,60 sobre débitos e créditos que você tem. E ICMS e ISS se calcula da mesma maneira. ICMS, dependendo do estado, você tem a alíquota do estado, você também tem débito e crédito, e ISS, de acordo com o município, você vai aplicar também a tabela do município. E INSS, Fundo de Garantia sobre folha de pagamento. Então, resumidamente, simples, limite 4.800, acima de 3.600 tem que calcular ICMS e ISS, lucro presumido, até 78 milhões você pode optar pelo lucro presumido, onde você tem imposto de renda e contribuição social sobre presunção, PIS e COFINS sobre faturamento. ICMS calcula débito e crédito e ISS tabela. Lucro real. Quem está acima de 78 milhões obrigatoriamente tem que estar no lucro real. Imposto de renda e contribuição social sobre lucro, apura o lucro e calcula o imposto de renda e contribuição social. Lembrando aqui que você tem as alíquotas de imposto de renda e contribuição social, né? Adicional de 10%, PIS e COFINS 1,65, 7,60. Imposto de renda 15% e contribuição social 12%. Ok? ICMS, ISS, Fundo de Garantia. Isso aqui é tabela de imposto. A sua empresa definiu qual é a opção dela, fez as contas, calcula os seus impostos. Vamos agora para porte da empresa. Ok? Para não confundir aquilo com isto, eu estabeleci aqui quais são as tabelas. Então, a tabela básica é assim, com exceção de MEI e EGP, que são empresas de grande porte, o MEI ele tem regras específicas. Então, o MEI ele pode faturar até 86 mil por ano. Se você é um MEI, MEI é microempresário individual. Se você é MEI, você pode faturar até 86 mil e você paga lá um imposto fixo todo mês, ok? Ultrapassou 86 mil no ano, você não pode ser MEI mais, você tem que optar em abrir a empresa efetivamente. E aí você vai optar pelo tipo de empresa que você vai abrir. Você vai abrir uma ME, uma EPP, uma MP ou uma EGP, ok? Na microempresa, o que define uma microempresa não é ela estar no simples ou não estar no simples, que é isso que muita gente confunde. O que define uma microempresa é o limite de faturamento dela, basicamente. Então, uma microempresa ela fatura até 360 mil por ano. Passou de 360 mil por ano, ela já é considerada uma EPP, uma empresa de pequeno porte. A ME, faturando 360 mil, ela pode, se ela fizer as contas e preferir para o lucro real, ela pode fazer. Mas geralmente uma ME, ela calcula no simples porque as alíquotas são bem baixas no simples para ME. Para incentivar a empresa a crescer. Então assim, geralmente o que se confunde é isso. Ah, eu tenho uma ME. Então automaticamente a pessoa acha que porque tem uma ME ela está no simples. E não necessariamente. Então, você pode ter uma ME e estar no lucro presumido, por exemplo. Então, separando aqui, né, porte e tributação, então você tem MEI com 86 mil, ME até 360 mil, empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800, então a gente considera que empresa de pequeno porte, uma empresa de pequeno porte ainda pode estar no simples, porque até 4 milhões e 800. Uma empresa de médio porte, ela já está acima de 4 milhões e 800, já é considerada uma empresa de médio porte,
e ela fatura até 78 milhões. Então a gente entende que uma empresa de médio porte ela pode estar até o lucro presumido. E acima de 78 milhões são empresas consideradas já de grande porte. Óbvio que essa tabela ela é até discutível, né? Porque assim, você falar que uma empresa de grande porte acima de 78 milhões, tem empresas que faturam bilhões por ano, né? Elas estão na mesma classificação. Então essa classificação aqui, ela está muito mais voltada à questão tributária. Por quê? Você tem classificação de vários órgãos que difere um pouco essa questão do porte. A gente usa essa classificação de porte porque ela está muito ligada à questão dos impostos, então fica mais simples de entender que uma MEI ela fatura até 86 mil, uma microempresa até 360 e uma EPP. Essas duas empresas, até aqui essas duas empresas podem estar no Simples, a partir daqui ela precisa optar o lucro presumido real, a partir daqui ela não tem opção de lucro presumido, ela tem que ir para o lucro real. Então, clarificando tudo isso, você tem a questão tributária que você escolhe para a tua empresa. Independente da classificação tributária, o que define o porte, o tamanho da sua empresa é o faturamento, ok? Espero que isso esteja ficado bem claro para vocês, porque é importante você como empresário entender qual é a diferença entre as tributações. É muito importante você conhecer isso, é muito importante que você discuta isso com o teu contador para definir qual é a melhor opção tributária para você ter economia tributária, porque isso aqui varia muito de acordo com a empresa, tem muitas variáveis que estão ligadas aqui, principalmente na questão de ICMS, a legislação é bem complexa, é bem extensa, ISS é a mesma coisa, a incidência dos impostos, no Brasil ela é muito complexa, muito intensa, muda muito a todo tempo, então assim, é importante que você esteja ao par do conceito, que você entenda o conceito do que é simples, lucro presumido e lucro real, e discuta com o teu contador, sente com a tua equipe e defina qual é a melhor opção para você fazendo conta, não tem outro jeito. Tem que pegar todos os números da empresa, entender isso é um trabalho intenso, extenso, porque tem questões até questões comerciais, se o teu cliente vai tomar crédito ou não vai, se isso vai impactar na tua venda, na tua compra, são muitas variáveis. Então é importante que você entenda o conceito e aplique esses conceitos junto com o teu contador, que vai ter tecnicamente mais detalhes para te oferecer. E aqui, apenas para esclarecer qual é o porte da tua empresa, basicamente a gente define porte pelo faturamento, ok? Espero que você goste, espero que eu tenha ajudado e mande suas críticas e sugestões pra gente. Valeu, muito obrigado!